Hora de discutir acessibilidade. Para isso, nós temos na ponta da linha o Cid Torquato, toda segunda-feira aqui. Olá, Cid, bom dia. Tudo bem, Fabiola, como vai? Tudo bom. Hoje você vai falar sobre a falta, de acessibilidade num bairro aqui da região central de São Paulo, Higienópolis, é isso, Cid? Não, na verdade, eu quero fazer um paralelo. Como eu moro em Higienópolis, circulo bastante por aqui, me sinto à vontade de falar sobre o bairro, mas eu acho que os nossos ouvintes aí podem levar essas informações, esses comentários e analisar a situação nos seus próprios bairros, nas regiões que eles conhecem, ou seja, nos prédios públicos, quer dizer, entender um pouco melhor essa questão da acessibilidade, do desenho universal, da usabilidade, um pouco melhor do que eles conhecem. Então, na verdade, eu ontem, nesse final de semana, aproveitando o feriado, eu fiquei por aqui, meio que descansando, meio aproveitando para passear um pouquinho aqui no bairro. Para quem está chegando agora e não sabe, eu sou tetraplégico, eu tenho pouco movimento dos braços, consigo fazer pouca coisa com os braços, eu consigo digitar o computador, comer um pouquinho, mas não muito, ou seja, tenho limitações sérias. E ando por aí com uma cadeira motorizada. Ou seja, tenho uma cadeira motorizada que me permite ir para praticamente onde eu queira, ou seja, eu tocando a cadeira, eu controlando a cadeira motorizada. E aproveitei para dar um passeio no bairro. Aproveitei esse tempo ótimo que vem fazendo e fui dar um passeio. E fico muito chateado, de uma certa forma, de ver como nós ainda estamos muito longe de qualquer nível de ideal de acessibilidade, inclusive em bairros nobres como o próprio bairro de Higienópolis, né? As calçadas são muito irregulares, muitas delas de pedra, com degraus, com pisos que não são nada amigáveis a pessoas que andam em cadeiras de rodas, ou mesmo pessoas que andam pela rua com dificuldade, idosos, mesmo crianças, pessoas com carrinho de bebê, ou seja, e vejo, quer dizer, a falta por um lado, as calçadas muito ruins, com pisos totalmente inadequados. 2, a falta de nivelamento das próprias calçadas, o que faz com que elas tenham degraus e tenham rampas, sejam muito ruins de você andar nelas. E o fato das esquinas, das calçadas, não terem as rampas adequadas para esse tipo de movimentação. Isso num bairro nobre como o bairro de Higienópolis, não só nobre, como um bairro de população bastante idosa, né? Tem muitos idosos, muitas pessoas com deficiência. Vejo também, quer dizer, isso eu não estou nem reclamando, estou fazendo uma análise que é nem reclamando necessariamente da prefeitura ou do poder público em geral. Estou dizendo para abrir os olhos das pessoas que nos ouvem em geral. Nos estabelecimentos, né? Até ia te perguntar, no shopping Higienópolis é tranquilo a entrada lá, Cid? O shopping, sim. O problema no entorno do shopping não é bom, não. Quer dizer, o shopping, pegando a fachada do shopping, o piso é muito bom. E a acessibilidade interna, obviamente, é boa. Mas se você for um pouquinho para a direita do shopping, um pouquinho para a esquerda, a calçada já é péssima. O que deveria ser, na verdade, eu acho que o shopping, pela mudança, pelo fluxo de pessoas que ele atrai para o bairro e para o quarteirão, na verdade, no processo de liberação, inclusive do alvará do shopping, eu acho que ele devia se responsabilizar pelas calçadas do quarteirão inteiro, porque, na verdade, ele traz um movimento grande para o bairro, um movimento grande para o quarteirão, e no fundo, um movimento limitado, porque você vai, por exemplo, na Veiga Filho, que é a rua de trás do shopping, as calçadas ali estão em petição de miséria. E, quer dizer, isso é 10 metros para cá do shopping, 10 metros para lá. O bairro
bairro, por exemplo, de Santa Cecília, que é onde fica aqui a CBN, a rádio, aqui também a situação das calçadas é muito ruim. Você descendo e fica muito próximo a Higienópolis, né, Cid? Não, e mais que nada, Fabiola, na verdade, como eu disse, eu não estou aqui criticando necessariamente o poder público, embora ele tenha uma grande participação nesse processo de organização, no processo de conserto desse tipo de coisa, mas também estou querendo chamar a atenção das pessoas, dos donos de loja, donos de restaurantes. Na Vila Boim, por exemplo, que é um lugar cheio de restaurantes, nem todos têm acessibilidade, ou seja, se eu quiser, eu não posso entrar em pelo menos a metade dos restaurantes do bairro. Nossa, metade dos restaurantes? Metade dos restaurantes. Nossa. Eles têm degraus, eles têm condições, portas pequenas, espaço entre as mesas inadequado, ou seja, fica difícil fazer uso desses lugares. Isso serve para restaurantes, mas também para as lojas, né? Quer dizer, as lojas também têm no seu espaço interno, muitas vezes entre as prateleiras, entre os mostradores, corredores, espaços inadequados. Uhum. Então, para uma pessoa como eu, fica muito difícil frequentar, como eu disse, a maioria dos locais, dos comércios na Vila Boim, que fica a 2 quadras de casa. Agora, olha aqui outra questão também. Você falou de restaurante, Cid. Eu estava conversando com uma colega que é deficiente visual e ela falando que alguns cardápios em alguns restaurantes eles já estão colocando, né, a linguagem para que possa ler, né? E aí ela diz o seguinte, que muitas vezes eles não colocam preço. Quer dizer, tem lá o cardápio, tem o que você quer, né? O alimento, enfim, tudo lá. Só que não tem o preço. Talvez pelo fato da dificuldade, que nem sei se é tanto assim, de se imprimir cardápios em braille, como pode existir variação de preço com o tempo, eles se resguardam ou da necessidade de ficar tendo que imprimir novos cardápios a cada mudança de preço que tem. Mas aí fica um pouco assim, a pessoa acaba tendo que ficar perguntando, né? Não é uma completa independência, não é igualitário, não. Então, mas exatamente isso que eu estou querendo chamar a atenção, que as mudanças, né, as mudanças mais profundas, as mais importantes na sociedade, em qualquer nível, elas têm que estar arraigadas, têm que estar imbuídas, ou as pessoas têm que se imbuir da necessidade dessas mudanças para que elas realmente aconteçam. Quer dizer, só depender do poder público, se a gente ficasse só na mão da prefeitura e tudo mais, não vai resolver. Uhum. Na verdade, está muito mais próximo da gente, de pequenas ações que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas, mas também a vida dos outros, que podem realmente fazer diferença. Por exemplo, eu indo para Vila Boim ontem, por exemplo, na parte significativa do caminho, eu tive que ir pela rua. Ou seja, eu fui pela rua... Que perigo, hein, Cid? Então, mas a opção que eu tenho para não andar numa calçada toda irregular. É uma calçada onde eu vou chacoalhando, com subida e descida, com rampas. As calçadas irregulares, né? Porque, na verdade, a calçada, se ela tem um desnível, ela tem que ser um desnível muito pequeno para correr água, por exemplo. Mas não pode ser uma rampa. Uhum. Não pode andar de lado. Ela tem que ser mais ou menos nivelada, ela tem que estar no mesmo nível, para que você não corra o risco de escorregar, cair. Ou seja, mesmo de cadeira, para essa cadeira não ficar torta. Então você vai ver a falta de padrões em termos do calçamento em si, a falta de padrão em termos de rampas, não só as rampas de acesso a cadeiras de rodas, essas rampas de esquina, mas também as rampas de entrada e saída de veículos. Ou seja, eu infelizmente ainda, Fabiola, minha cadeira não é 4x4 nem off-road, mas era o caso de aqui num bairro como Higienópolis ter uma cadeira assim, ou seja, uma cadeira que permita andar em qualquer terreno. Então, uma vez
mais, Fabiola, mais do que fazer uma reclamação, vamos dizer, aqui está reclamar em causa própria, reclamando do meu bairro e do meu entorno, o que eu quero com esse comentário de hoje talvez fazer com que as pessoas, de um modo geral, por um lado, tenham essa consciência e, se forem fazer alguma obra, se forem fazer algum conserto, alguma reforma nas suas calçadas, que pensem que ela tem que estar no nível, e tem que estar no mesmo nível da outra, do vizinho e tudo mais, e que ela tem que se pensar de que pessoas com dificuldades ou com pessoas com características diferentes vão passar por ali. Então, procurar fazer a coisa certa, por um lado. 2, para aquelas pessoas que têm loja, comércio, adaptar suas lojas, seus comércios, seus restaurantes, para receber esse público. E 3, criar essa consciência para que, se isso não for feito, tanto pela prefeitura como pelas pessoas em geral, que hoje em dia são obrigadas a fazerem a coisa certa nesse sentido, através de legislação bastante rígida, na verdade, sobre esse tipo de padrão e questões, para as pessoas se virem algo errado, se virem algo sendo feito errado, que reclamem, que denunciem, ou seja, que no caso das pessoas com deficiência, que exerçam seus direitos, ou seja, não deixem as coisas acontecerem e passarem por nós como se a gente não fosse responsável por isso. Nós somos, sim, responsáveis, todos nós somos responsáveis pela melhoria, pelo progresso das nossas cidades. Sem essa consciência de responsabilidade individual, nós com certeza não vamos para frente. Então é mais do que nada essa mensagem que eu quero deixar hoje, Fabiola. Muito bem dada a mensagem, Cid. É por aí mesmo. A gente tem que... o mundo melhor passa pela gente, entendeu? Não é pelo Kassab, não é pelo governador. Eles também têm uma parcela de contribuição a dar. Mas os principais agentes de mudança, de transformação das nossas próprias vidas, dos nossos entornos, somos nós mesmos. Sem a nossa atuação consciente, a gente não vai para frente. É isso aí, Cid. Olha, muito obrigada. A nossa temporada aqui vai ficando por aqui. Milton está de volta na segunda-feira, ok? Pô, mas assim eu vou sentir saudade de você, Fabiola. A qualquer dia a gente se fala por aí, Cid. Então, olha, um abração. Foi ótimo aqui interagir com você nessas semanas. E, olha, espero que a gente interaja mais, seja no espaço aqui do Cidade Inclusiva, ou nas suas reportagens aí pela cidade. Sim. Se você precisar de mim, você sabe que eu estou aqui para colaborar. Legal. Muito obrigada, Cid. Uma boa semana para você. Um abraço. Um abraço. Esse é Cid Torquato, inclusive, se você quiser participar do Cidade Inclusiva, pode mandar um e-mail, pode visitar o blog que tem lá na página da CBN. E agora, inclusive, na página da CBN, você também encontra a CBN em Libras, que é para você também ter mais acesso à CBN. E você pode mandar um e-mail para o cidadeinclusiva@cbn.com.br.